Meus queridos, eu queria falar um pouco hoje sobre o ministério de Jesus na terra, o ministério de Jesus na terra. Jesus, quando ele esteve na terra, fisicamente, mas continua fazendo isso agora também, né? Ele está entre nós, no meio de nós, em nós. Ele exerceu o seu ministério e ele fez muitas coisas. Muitas coisas. João, lá no capítulo 21, versículo 25, se a Débora puder abrir ali para nós, João fala isso. Que Jesus fez muitas coisas. Que quando nós lemos os evangelhos, a gente tem um pouco daquilo que ele fez. João diz que ele fez muitas coisas e se cada uma delas fosse escrita, ele, João, pensa que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Se os apóstolos fossem escrever tudo o que Jesus fez, não haveria espaço na terra para tanta coisa que ele fez. Mas ele veio enviado pelo Pai para cumprir uma missão e muitas pessoas que o seguiam não estavam atentos às suas prioridades. Ele fez muitas coisas, mas ele tinha três principais. Era o foco de Jesus. Foco. E como ele fazia muitas coisas, havia muitas coisas à disposição das pessoas em Jesus. As pessoas o seguiam por muitas coisas. As pessoas tinham várias motivações para seguir a Jesus. Isso já faz nos pensar. Qual a minha motivação em seguir Jesus? Será que são essas muitas coisas que ele fez? Qual é a coisa? O que te faz seguir a Jesus? Eu nem estou dizendo vir à igreja, estou falando seguir a Jesus. Muitos não seguiam, não estavam atentos a essas prioridades de Jesus. Muitos o seguiam simplesmente como se ele fosse um resolvedor de problemas. Quando eles estavam encrencados. Fiz uma bobagem, agora não consigo resolver o problema. Tomara que Jesus resolva para mim. Então as pessoas ainda seguem Jesus por estas motivações. É claro que quando as pessoas estão encrencadas, elas precisam de Jesus, todos nós precisamos. Outros o seguiam por meramente curiosidade. É um cara famoso e se torna cada vez mais famoso, está chamando a atenção, já tem alguns milhões de seguidores no Instagram, é ou não é? Está famoso, cada vez mais famoso. Vai que eu não sigo esse cara e depois eu sou o único a não seguir, estou perdido. E aí segui curiosidade, mas não estava afim de nada que Jesus pedia para ele. Ele só estava ali no meio da galera, da multidão. Para onde que nós vamos agora? Vamos para lá, vamos. Vamos para lá, vamos. Mas se em algum momento houvesse um outro famoso, com milhões de seguidores, eles trocariam bem facilmente. É como acontece hoje. As pessoas trocam Jesus por qualquer famoso, ou por qualquer ministério famoso, ou igrejas famosas. As pessoas fazem de igrejas seus ídolos, suas prioridades, seus deuses. As pessoas fazem de pessoas
pastores, líderes, apóstolos, seus deuses, suas prioridades. Trocam Jesus por pessoas e coisas. Outros seguiam Jesus para que Jesus, em algum momento, matasse a fome deles. Aliás, Jesus tinha poder para transformar poucos peixes e pães em alimento suficiente para milhares de pessoas. Meus irmãos, quais são as 3 prioridades que Jesus tinha em seu ministério? Para que a gente fique ligado aí, para não ser mais um no meio da multidão, perdido, porém achando que está seguindo Jesus. A primeira, abre lá Mateus 9:35. Mateus 9:35. Jesus fazia muitas coisas, mas essas 3 eram suas prioridades. Mateus 9:35. Eu não sei se você gosta quando o pastor lê um monte de versículos e fala um monte de versículos, mas hoje eu vou falar só esse versículo. Se a gente sair daqui decorado ele, aprendido ele, tá bom demais. Olha só, diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Olha a primeira prioridade de Jesus. Ensinando nas sinagogas. A segunda, pregando as boas novas do reino. E a terceira, curando todas as enfermidades e doenças. Todas as enfermidades. Então, quais eram as 3 prioridades de Jesus, dentre as muitas coisas que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino de Deus e ele curava todas as doenças das pessoas que o procuravam. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse primeiro ponto que Jesus ensinava nas sinagogas, nós não podemos entender só que Jesus ensinava. Ele ensinava nas sinagogas. Era lá que as pessoas se reuniam para aprender. Ele sabia disso. Ele podia esperar quando elas saíssem de lá. Ele ensinava pessoas nas praças. Ele ensinava pessoas nas ruas. Ele ensinava pessoas nas estradas, em seus trabalhos. Mas ele também ensinava, e era uma das suas prioridades, ensinar nas sinagogas. Até porque nas sinagogas reunia-se uma multidão de pessoas religiosas que precisavam ouvir o ensino de Jesus. E nos templos, nas igrejas, reúnem-se muitas pessoas religiosas, legalistas, que precisam ouvir o ensino de Jesus. Tinha gente em vários lugares. Ele ensinou as pessoas, ele ia em direção às pessoas, ele ensinava nas casas, ele ensinava nas ruas, nas praças, nas estradas, mas aqui, os gregos, quando escreveram, eles fizeram questão de dizer, Jesus ia nas sinagogas e ensinava as pessoas que estavam reunidas lá. Isso é muito importante para que a gente não perca essas prioridades dentro da língua grega também. Porque Jesus curava, mas dentro das 3 prioridades, era a terceira prioridade dele. A primeira era, as pessoas padecem por falta de conhecimento, de entendimento. Então Jesus
preocupava-se muito em, primeiro, atender a demanda da falta de conhecimento da verdade das pessoas e, principalmente, dos religiosos, os mestres da lei, fariseus. Irmãos, isso não mudou. Nós andamos por aí, tem pessoas mestres em Bíblia, mestres em religião, mestres em leis judaicas, mas pouco conhece sobre Jesus. Sobre Jesus. As pessoas se tornam tão legalistas, mas tão legalistas, que elas precisam aprender sobre Jesus. A palavra ensino aqui é didáskalo, de onde vem a nossa palavra didática. Jesus era um mestre, ele era um professor extraordinário. E quando ele se reunia nas sinagogas, as pessoas, diz a palavra, ficavam maravilhadas com o seu ensino, com a sua didática, com a maneira que ele falava, com as instruções dele, com as suas explicações. E elas deixavam a religião de lado e seguia as suas instruções e seus ensinos. A pergunta que nós temos que fazer, meus irmãos, é muito simples. Jesus nos ensina em todos os momentos e em todos os lugares. Nós podemos ler a nossa Bíblia e aprender de Jesus em qualquer lugar que nós estivermos. Mas é muito importante a reunião no templo. A reunião no templo, juntamente com outros irmãos, e nós aprendermos da palavra de Deus. Enquanto estou reunido com os meus irmãos, estudando a palavra, ouvindo os ensinos de Jesus, isso era uma prioridade do Senhor. Meus irmãos, esse negócio de que o templo não é importante, a igreja não é importante, que Jesus está em meu coração, Ele está em todo lugar, eu posso ouvi-lo e aprender dele em qualquer lugar, isso é verdade. É verdade. Jesus é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares e você pode buscar e aprender dele em qualquer lugar. Mas nunca abandone, como diz Hebreus capítulo 10, a reunião no templo como muitos estão fazendo. Hebreus capítulo 10. Não abandone, como muitos estão fazendo, a reunião no templo. É lá que você vai deixar de ser de ser tão religioso como você é, tão fariseu como você é, porque lá se reúne pessoas que pensam diferente de você. Lá reúne pessoas que não são religiosas como você. Ele não é tão legalista como você. E quando você reúne lá com eles, você vai precisar ser humilde. Então, é lá junto com pessoas diferentes que Deus cuida de você, trabalha no seu coração, muda a sua vida, transforma a sua vida. Eu posso aprender em qualquer lugar, mas junto com os meus irmãos é muito legal. É bom quando a gente é preso a tradições religiosas, e a gente chega e conhece uma pessoa que não é liberal, mas entende que o Evangelho nos chama para a liberdade, não para a liberalidade, mas para a liberdade. E aí eu troco ideia com ele e ele fala assim, cara, mas como tu é cabeça dura, legalista, como tu é tradicionalista, cara. Entende, meus irmãos? Aí vai ter que exercer a humildade cristã. A humildade não dá para você exercer ela lá sozinho, aprendendo sozinho. Isso é egoísmo e a Bíblia nos chama para sermos altruístas. Altruístas, amar o próximo
como a nós mesmos. Isso é altruísmo. Até que ponto, meus amados irmãos, nós temos pensado em sermos instruídos, ensinados por Jesus? Você tem conseguido perceber a didática de Jesus na sua vida? Como ele ensina você através das circunstâncias, dos sofrimentos, das perdas? É para Jesus que você corre nesses momentos, como Davi, que pecou, e lá no Salmo 25 ele fala assim: Senhor, eu estou profundamente angustiado, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me ensine, parece-me que o Senhor está me castigando por causa dos pecados da minha juventude, Senhor, mas eu quero aprender, me perdoe, use da sua misericórdia para comigo. Esse ensino, Deus nos ensina, Jesus nos ensina, e a sua didática, ela é variada. Não dá para colocar a didática de Jesus numa caixinha e achar que Jesus só nos ensina desta e desta e desta forma. Aqui tem alguns professores bem criativos e bem didáticos, inclusive. Você não chega nem perto da didática de Jesus. Jesus pode te ensinar de várias formas. Saia da caixinha da tradição, saia da tradição religiosa, do legalismo, e chegue diante de Jesus e fale assim: Jesus, ensina. Ensina. Muito bem, irmãos, outro ponto ali que nós lemos no versículo: Jesus pregava publicamente o evangelho. Ensinar não é o mesmo que pregar. Os dois ensinam e os dois pregam, mas uma coisa é uma coisa, o outro é outra. Jesus, ele pregava, se ele ia nas sinagogas ensinar, o versículo diz que ele pregava o evangelho do reino de Deus. E a ideia do termo aqui, meus irmãos, é pregar ou proclamar publicamente. Aqui não há nenhum foco em onde ele pregava, mas o foco aqui é que ele pregava as boas novas, o evangelho do reino. A segunda prioridade de Jesus, meus irmãos, era pregar o evangelho. O termo querusso, ser um arauto, e proclamar publicamente como um arauto. Arauto era um oficial das monarquias medievais. Eles eram encarregados de proclamações solenes. Eles eram encarregados de anunciar as guerras ou anunciar a paz em meio à guerra. Eles eram os responsáveis de informar os principais sucessos na batalha. Era uma espécie de porta-voz do rei, o arauto. Ou seja, ele era um mensageiro encarregado de levar e fazer ouvir as ordens de um governo. E essa era a segunda prioridade de Jesus. Como um mensageiro de Deus, que é quem governa este mundo, ele veio para pregar, ou seja, para anunciar, para falar, proclamar as ordens do rei, a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação por meio de sua ressurreição, de morte e sua ressurreição. Jesus anunciava e nós anunciamos e pregamos a mensagem de que o homem sem Deus está, sem Jesus, ele está perdido. Quando ele pecou, ele entrou em guerra com Deus. Ele foi rebelde. Precisava-se anunciar a paz nesta guerra. Precisava-se anunciar uma solução para um acordo de paz nessa guerra, aplacar a ira de Deus por causa do pecado. E Jesus veio como arauto, pregar,
proclamar a paz em mim. Eu sou a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Creiam em mim. Meus irmãos, nós precisamos ouvir as pregações de Jesus. O que ele está querendo dizer para nós, que são ordens de quem governa este mundo. Nós precisamos ficar atentos à pregação do Evangelho de Jesus. Jesus anunciava: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E para vocês terem a vida eterna, só crendo em mim. Essa era a pregação do Evangelho que Jesus fazia. A mensagem do Evangelho. Muitas daquelas pessoas que seguiam Jesus, elas não deram importância para aquilo que ele tinha para proclamar, para transmitir. Aliás, meus irmãos, a multidão que seguia Jesus e não queria nada com nada, era muitas vezes um empecilho para que as pessoas tivessem um encontro com Jesus. Lembra de Zaqueu? Ele era pequenininho em estatura, e aí estava passando Jesus, e uma multidão atrás de Jesus, e aí Zaqueu simplesmente, diz o texto que a multidão o impedia de ver Jesus. Em outro texto chama-se pedras de tropeço. E aí Zaqueu, ele arruma um meio de subir numa árvore, e daí ele encontra Jesus, tem um encontro verdadeiro com Jesus, e ele então começa a colocar a palavra de Deus em prática, porque Jesus faz isso, e ele diz: olha só, Senhor, eu quero fazer diferente a partir de agora. Se eu extorquir alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, que era o que o rei pede para fazer. Meus irmãos, como eu disse, muitos o seguiam apenas para resolver seus problemas quando estavam encrencados. Mas antes de dizer que Jesus curava as pessoas, o foco de Mateus aqui no texto é dizer que Jesus curava também. Mas ele antes dele curar, ele ensinava e ele pregava o Evangelho. Porque das suas prioridades, essas são as maiores prioridades. Eu imagino Jesus no checklist dele, todos os dias hoje, ensinar, pregar, curar e fazer um monte de coisas. Essas eram as prioridades de Jesus. O foco de Mateus aqui, então, é destacar, meus irmãos, essas 3 prioridades. E a primeira era ensino, a segunda a pregação. Sejamos sinceros. Até que ponto eu sigo Jesus de verdade? Até que ponto o meu interesse em estar com Ele e segui-lo é aprender as suas instruções, os seus ensinos? Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós nos tornamos frequentadores de igreja, passamos 10, 20 anos numa igreja e nunca aprendemos nada que Jesus quer nos ensinar. Não aprendemos. Jesus quer nos ensinar. Até que ponto nós estamos dispostos a ouvi-lo e a aprender? Dar ouvido à sua mensagem do Evangelho, que nada mais é do que a sua morte e ressurreição, que ele me dá a salvação quando eu creio nele. Meus queridos, minha oração por todos nós aqui nessa noite é que diz que nós que dizemos que seguimos Jesus, é que a gente também possa seguir as instruções dele a cada dia e não deixar de ouvir a sua mensagem e obedecê-la, porque são ordens do Rei que o Mestre nos ensina. Amém? Mas a outra, terceira e última prioridade era curar todas as enfermidades. Veja, meus irmãos, ele não curava algumas enfermidades. Ele curava todas as enfermidades. Todas. Outro detalhe no texto é muito importante.
Jesus, o texto não está dizendo que a prioridade de Jesus era curar milagrosamente todas as enfermidades. Não é. Era curar todas as enfermidades. Algumas milagrosamente, instantaneamente. Meus queridos, ele curava e em algumas situações era milagrosamente e instantaneamente. Jesus curava as pessoas realizando milagres, mas Jesus curava as pessoas de outras formas também. E aí é muito importante, sabe por quê? Porque o termo utilizado aqui na palavra curar não tem nada a ver com milagre. Não tem a ver com milagre. O termo curar aqui é terapeu. Terapeu, de onde vem a nossa palavra terapia. Terapia. Ou seja, dá a ideia de que Jesus curou as pessoas e terapeuticamente ele fez isso de várias formas. E é assim que um médico, por exemplo, trabalha. Você vai no médico, ele te examina, aí ele te pede alguns exames, investiga, descobre-se a razão do seu sofrimento, e aí então ele decide que terapia ele vai utilizar. Se uma cirurgia, se por determinado medicamento, enfim. E às vezes ele nem consegue decidir por si só, dependendo da gravidade da situação. E ele então reúne outros profissionais, então eles conversam, eles debatem, eles discutem, e então eles decidem qual a melhor terapia para cuidar da pessoa. E Jesus, meus irmãos, ele usou, inclusive, várias abordagens na cura das pessoas, muito interessantes, que hoje os psicólogos utilizam também. Tenho certeza que a Carol usa essas abordagens. Por exemplo, eu li um livro sobre Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, e ali o autor, que é um psicólogo, ele escreve sobre as abordagens psicológicas que Jesus utilizou. Eu sei que tem gente que não gosta de psicologia, vai odiar essa mensagem, mas não tem problema. Meus irmãos, Jesus usou muitas abordagens. Por exemplo, uma pessoa quando está depressiva por causa do sofrimento dela, ela tem dificuldade de expor isso. Sabe o que Jesus fazia? Tinha um cego lá. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, me ajude. Jesus encostava e falava assim, o que é mesmo que você quer que eu faça por você? Jesus era Deus. Jesus sabia exatamente o que aquele homem precisava. Jesus sabia exatamente, todo mundo, até a multidão que não queria nada com Jesus e que estava andando atrás dele, sabia, aquele homem era cego e ele precisava de um milagre para enxergar. Jesus encosta e fala assim, o que é que você quer que eu faça? Uma das coisas que, se eu estiver errado, a Carol pode me corrigir, pode ser até publicamente. Uma das coisas que o psicólogo faz, irmãos, é fazer as pessoas falarem. Porque a angústia, a depressão tem a ver muito com a pessoa não se abrir. Ela não se abre com ninguém, então a família reúne e fala assim, vai no psicólogo, lá você vai se abrir. E ele é um profissional, ele vai ser sigiloso, ele vai ficar entre você e ele, isso. Então fale. E o falar é o primeiro passo para a cura. Feliz aquele que encontra alguém que escute, que o escute. E Jesus era profissional em fazer perguntas e ouvir as pessoas. É claro que algumas dessas curas que Jesus fez
João, ele escreve, e os apóstolos escrevem. Mas dentre as muitas coisas que Jesus fez, provavelmente ele usou muitas outras abordagens. Muitas outras. Meus queridos, o texto diz aqui então que Jesus terapeu, curava todas as malaquias, todas as fragilidades, as debilidades, as fraquezas. Ele as curava, Jesus curava todas as pessoas e todos os tipos de enfermidades e os métodos variados. Jesus é o médico dos médicos, principalmente através do seu ensino e da sua pregação. Quantas pessoas eram curadas ouvindo suas instruções e pregações? Parece-me que quando Jesus estava em contato com uma pessoa que estava sofrendo, parece que a primeira coisa que ele fazia era ensinar a verdade para essa pessoa. Depois ele apresentava o evangelho para essa pessoa. E por último, ele as direcionava para alguma terapia ou ele mesmo administrava essas terapias. Eu não sei. Parece que era assim que funcionava. Parece que ao se... esqueci o nome do teólogo, mas a teologia da missão integral, ela reflete sobre as abordagens que nós fazemos às pessoas e nós estávamos preocupados com a sua cura integral. E Jesus curava as pessoas integralmente. Chegava alguém lá mancando, e aí Jesus não estava preocupado só em resolver o problema de que deixava ele mancando. Jesus ensinava a verdade, Jesus pregava o evangelho e Jesus curava essa pessoa. Terceira e última era resolver o problema físico. Meus irmãos, eu acho que a metodologia de Jesus era essa, eu acho. E por aquilo que a gente já estudou sobre o grego, sobre a língua grega, eu acho que era isso que ele fazia. Meus queridos, hoje se tornou um pouco mais difícil de ver cristãos não querendo procurar médico. Hoje é mais difícil, mas já houve um tempo que as pessoas eram tão cabeça dura que eles achavam que Jesus ia curar elas milagrosamente e que elas não precisavam procurar alguém que as indicasse uma terapia. Será que ainda é assim hoje? Eu conheço pessoas, mas eu conheço pouco. Eu espero que não seja ninguém daqui, que quando está doente, a família toda fica preocupada, vai no médico, vai no médico, vai no médico. Não, eu sou um servo do Deus vivo, eu estou orando e Deus me revelou que Ele vai me curar e que eu não preciso de médico. Para com isso. Para. Jesus não curou todo mundo milagrosamente. Não curou. E ele não criticou pessoas que o procurou, que já há 12 anos, 18 anos, 38 anos estavam atrás de médicos para curá-los. Só que a medicina naquela época não tinha evoluído tanto como evoluiu até hoje, então elas precisavam de uma intervenção do próprio Senhor Jesus, milagrosamente. Meus irmãos, muitos milagres que Jesus fez naquela época, eu acredito que era porque não tem todos os recursos que hoje a ciência tem. Por exemplo, Jesus curou as pessoas de lepra. Se você tomar banho direitinho e se em algum momento aparecer alguma coisa diferente na sua pele, você procurar um dermatologista, usar um protetor solar, usar alguma pomadinha, não precisa de milagre de Jesus mais. Mas naquela época precisava. Amém? Algumas pessoas concordaram comigo. Amém. Tá bom.
Não, Jesus pode curar-nos, Jesus sempre vai nos curar, ou Ele pode nos curar, mas nem sempre Ele vai fazer isso milagrosamente. É por isso que Ele capacitou os médicos em todas as áreas de saúde, tanto nas áreas de saúde física, como também nas áreas de saúde mental, apesar de que a saúde mental, ou a nossa mente, continua sendo um desafio bem maior do que outras especificidades aí. Meus irmãos, em alguns casos, a situação pode ser uma enfermidade espiritual. Se for este o caso, pode ser resolvido com 2 terapias. Três, aliás. Leitura da palavra, oração e jejum. E também pode ser sozinho, lá no secreto do seu quarto, mas às vezes Jesus pode te direcionar para um grupo de pessoas, para alguém, para te ajudar espiritualmente. E principalmente, quando você está fazendo confusão com uma enfermidade que é espiritual e achando que é emocional. Cuidado com emocional e espiritual, isso causa uma encrenca na vida das pessoas. Eu li um livro sobre cuidando da saúde, ou na saúde, não lembro agora, do Albert Friesen. Ele é um psicólogo, pastor presbiteriano. E ele disse que mais de 80% dos casos de pessoas com saúde emocional agravadas que chegam no seu escritório são mau encaminhamento dos seus líderes, dos seus conselheiros cristãos. Ou seja, as pessoas estavam doentes espiritualmente, eles encaminharam para resolver um problema emocional. E o contrário também. As pessoas estavam emocionalmente ruins, e aí o pastor fica lá tentando tratar a pessoa com conselhos e não trata. É muito importante que o pastor, meus irmãos, saiba que ele não é um profissional da saúde mental. Pastor aconselha, um profissional de saúde mental trata. Conselho e tratamento são 2 coisas bem distintas. Amém? É claro que a gente lê coisas da psicologia, a gente tem a graça de Deus de ter psicólogo na igreja, a gente conversa muito sobre alguns temas, e às vezes a gente pode ajudar em algumas coisas, direcionar em algumas coisas, mas bem levemente. O pastor aconselha. O pastor não é psicólogo. A menos que seja um pastor Ivanir, o pai do Wesley da vida, que ele é pastor e psicólogo. Ele é 100%. Aí é outra coisa. Mas eu duvido que ele consiga fazer as 2 coisas ao mesmo tempo no ministério. Não dá. Não dá. É muita coisa. Irmãos, tudo bem? Se você não concordar comigo, tem problema não. A gente vai continuar conversando, mas é assim que funciona. Meus irmãos, minha oração é que na enfermidade possamos buscar o Senhor através da oração, através da leitura da sua palavra, do jejum, enfim, mas sempre estar atentos aos seus comandos. Estou orando lá e Deus diz: filho, você precisa de mim. E você é sensível para ouvir o encaminhamento de Jesus. Você está lá orando e Deus fala com você através de um irmão ou alguém, ou de algum familiar. Ele encosta e fala assim: filho, você precisa de um médico. Você precisa fazer alguns exames, investigar isso daí, ver o que está acontecendo. Não seja tão religioso, tão legalista e tão cabeça dura. Procure um profissional de saúde. Meus irmãos, em muitos casos ele vai direcionar para alguém te ajudar. Seja um médico, tem assuntos que é para otorrino, tem assuntos que é para pediatra,
tem assuntos que é para ortopedista, tem assuntos que é para cardiologista, e tem assuntos que são para psicanalistas, psicólogos, enfim. Amém? Às vezes ele pode também direcionar um irmão em Cristo para caminhar com você, um pastor, enfim, alguém que vai discipular você, ensinar sobre Jesus, orar com você, caminhar junto, e dependendo da enfermidade, ela passa apenas com esse ombro amigo, caminhando junto com o irmão. Mas seja humilde para entender que tem coisas que você precisa de um profissional. Que possamos nunca esquecer, meus irmãos, da segunda parte da palavra oração. O-R, ação. Amém? Você ora e você age. Você ora e você age. Você aconselha com alguém, mas você faz um tratamento também. Amém? É assim que funciona a vida espiritual, pelo menos é o que eu entendo, e pelo menos é o que eu entendi do texto. Então, busque aprender com Jesus, Ele quer ensinar você. Busque cada vez mais ouvir as ordens de Deus para você através de Jesus, porque Ele prega todos os dias para você. E obedeça ao que Ele está pregando para você. E deixe Jesus curar você, deixe Ele usar outras pessoas para te abençoar. Não faz mal a ninguém depender do outro. O problema é o orgulho. Eu não preciso de ninguém. E aí, pronto, acabou. Quando começa assim, já pode falar com o coveiro, já vai abrindo aí. E já daqui a pouquinho chega aí. Não, meus irmãos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de profissionais, nós precisamos uns dos outros. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, pela sua palavra. Que o Senhor continue nos ensinando, fazendo-nos compreender a pregação do Evangelho e transmiti-la adiante. Esteja nos curando, Pai, em todos os momentos, mas principalmente o nosso orgulho, para que a gente aprenda a depender um do outro, a depender de pessoas, mas também saber que tem muitas coisas. Nosso corpo, nossa mente é muito complexa. E tantas pessoas têm se dedicado a compreendê-la. E nós damos graças ao Senhor por elas, oramos por elas e queremos, ó Deus, no momento que precisarmos, dependermos dela, porque o Senhor pode usá-las para curar as nossas enfermidades. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.